Bom, estamos aqui com o Luiz Carlos Vauá, juiz de direito titular da Vara de Execuções Penais do Amazonas, mestre e doutor em Criminologia do direito Penal pela Universidade de São Paulo e pós-doutorando em Criminologia na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, além de ser membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e da Associação de Juízes para a Democracia. A gente vai fazer umas perguntas sobre encarceramento em massa e guerra às drogas, para o nosso trabalho de direitos humanos, na matéria de direitos humanos na contemporaneidade. Praticamente duas teses de doutorado, né? Encarceramento em massa. Na verdade, encarceramento foi minha dissertação de mestrado e guerra às drogas foi minha tese de doutorado. Aliás, a primeira pergunta era para você falar um pouquinho da sua tese de doutorado. No meu doutorado, eu pesquisei... Primeiro, a minha dúvida era porque eu escutava muito falar que a política de drogas no Brasil era uma política orientada pelos Estados Unidos. Sempre escutei isso, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Só que eu não via nenhuma prova científica disso, eu não via nenhum texto dizendo orientada como, da onde. Então comecei a pesquisar os tratados internacionais de drogas desde Xangai, de 1909, o motivo, como que foi feita essa pressão norte-americana sobre os países no mundo para poder construir uma criminalização igual de uma coisa que é complexa e uma coisa que deve levar em consideração condições regionais, condições de países, de repente congelou o negócio de uma forma igual para todos os países do mundo. E aí eu fui pesquisei a biografia de cada diplomata norte-americano. Eu pesquisei a biografia dos diplomatas, como é que foi a pressão, as reuniões, como é que eles se manifestavam, como é que foi na Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos pressionavam os países para poder proibir. Quer dizer, esse foi o meu objetivo principal, tentar entender como é que foi que os Estados Unidos obrigou os outros países a uma criminalização mundial. E aí, depois disso, esse é o primeiro capítulo da minha tese. No segundo capítulo, eu pesquiso a influência dessa política no judiciário, tá? Como o judiciário acaba se tornando um judiciário policial para auxiliar na guerra às drogas. E a terceira parte foi mais um estudo de coisas que eu não sabia, de estudo sobre droga mesmo, como o que é cocaína, o que é heroína e como se dá o que se chama de vício. Quer dizer, muitas coisas que eu não sabia relacionada às drogas, entendeu? Por exemplo, eu via lei de entorpecente, eu achava que cocaína era entorpecente. A cocaína estava na lei de entorpecente, eu achava que cocaína não é entorpecente. Só que cocaína não é entorpecente, cocaína é um estimulante. Quer dizer, um monte de coisa que eu não sabia, porque a minha formação é jurídica, e a formação jurídica limita muita pessoa a questão da lei. Quer dizer, o profissional de direito normalmente é emburrecido. Foram 3 capítulos, um da política internacional, o outro da política feita pelo judiciário, de guerra às drogas, e o terceiro sobre as drogas mesmo no meio social. Eu chamo de política internacional, polícia judicial e polícia social. A próxima pergunta tem a ver com os últimos acontecimentos nos presídios de Manaus. Então, a gente gostaria de saber como o senhor avalia os últimos acontecimentos e quais foram as experiências do senhor em relação às negociações que o senhor fez com os presos durante a rebelião no CONPAD e tudo mais. O senhor já havia atuado em alguma outra negociação e como o senhor avalia esse cenário? Eu atuo em negociação de rebelião há muito tempo. Várias rebeliões eu já participei da negociação. O problema é o seguinte, não dá para te dizer, o problema é isso, o problema é aquele. O sistema carcerário ele é um mundo de legalidade, entendeu? Um mundo de legalidade, tudo ilegal. Então é um caos. Quer dizer, você vai numa penitenciária, é comida estragada, é superlotação. Então, um local onde é superlotado, onde não se cumpre a lei, onde há um caos de legalidade, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e não tem... Qual é a solução? A primeira solução para isso é cumprir a lei. Quer dizer, pode ter uma rebelião porque o chefe, o xerife do dia quer matar
o outro que apareceu. Pode ter uma rebelião porque teve uma desavença de droga. Pode ter uma rebelião porque simplesmente se irritaram, está calor e querem... Pode ter uma rebelião porque restringiu o direito de visita. Pode ter uma rebelião porque cancelaram a visita íntima. Os caras estão sem trabalho, sem estudo, ocioso, dentro da cela superlotada, calor, tudo sujo. Quer dizer, o cara pode fazer rebelião por qualquer coisa. Então, eu já vi rebelião por tudo que você pode imaginar. Entendeu? Então, são seres humanos num presídio superlotado que podem fazer rebelião a qualquer momento por tudo. Não existe motivo da rebelião. No momento essa rebelião recentemente, eu estou de licença fazendo pós-doutorado na Alemanha, então essa rebelião recente eu não sei o que foi o que aconteceu. A anterior dizem que é porque uma facção queria matar os presos de outra facção, mas é uma coisa que começou por culpa do próprio Estado, que transferiu. E esse negócio de facção aqui no Amazonas começa com o governo transferindo os presos para a penitenciária federal. Não havia negócio de facção, não havia nada. Os presos começaram a ser transferidos para a penitenciária federal. Quando eles voltavam da penitenciária federal, já tinha formado uma outra liderança em Manaus e eles se diziam: agora eu sou PCC, agora eu sou Comando Vermelho. Então, assim nasce as facções. As facções nascem com a transferência de presos que eram de quadrilhas e tal para a penitenciária federal, que eles ficam sabendo, passam a ter contato com presos de facções nacionais e voltam para cá já se dizendo de facção. Foi o que aconteceu. Nessa rebelião de 2017, janeiro de 2017, que eu fui lá participar da negociação, os presos, eles teriam, da família do Norte, teriam invadido lá para matar o pessoal do PCC, mas existia uma ameaça de rebelião anterior de que se o Estado não devolvesse uns líderes que tinham sido mandados para a penitenciária federal, que ia ter rebelião. E foi o que aconteceu. Esses líderes foram mandados para a penitenciária federal e os presos fizeram a rebelião. Praticamente o Estado já estava informado da rebelião e, mesmo assim, não conseguiu evitar. Não tem como evitar, é um caos, não tem jeito. A penitenciária, esse negócio... O preso tem direito a uma cela X, com trabalho, com educação. Nada disso é feito. Quer dizer, então, o sistema penitenciário é um depósito de pessoas, que as pessoas são jogadas lá, naquela imundície, naquele edifício, porque aquilo só é um conjunto de cimento e concreto, tá? E pode acontecer de tudo. O que te fez perceber os erros da política de drogas aqui no Brasil e em Manaus, sendo um juiz e tendo que lidar com coisas assim diariamente na sua profissão? Como foi que você teve o insight de ver que tinha algo errado? É o seguinte, eu fui fazer o meu mestrado sobre prisão. E quando terminou o meu mestrado, os professores disseram assim: você se emociona muito falando de prisão, esse negócio de emoção não é científico. Você fala: como é que eu vou falar da prisão se eu não falar que ela é suja, que ela fede, que ela é imunda? Ele diz: você adjetiva muito prisão, isso não é científico. Quer dizer, é a ciência tentando legitimar o sistema penitenciário, o direito legitimando a prisão do jeito que ela é. E eu queria fazer meu doutorado, eu terminei o mestrado e disse: olha, muda de tema, porque quando você vai falar de prisão, você se emociona muito. Foi um conselho que eu tive lá na USP para mudar de tema, não falar mais de prisão no doutorado. Aí eu entrei no mundo das drogas assim. A próxima pergunta é em relação a que outras medidas você acha que são válidas e que seriam melhor aplicadas em vez do encarceramento? Olha, a grande questão é o seguinte: a gente não pode pensar o problema da violência, o problema da criminalidade com base no direito, tá? Se você for tentar resolver esse tipo de problema com base no direito, é só mais do mesmo, entendeu? Vai ficar sempre um ciclo vicioso. Nós sabemos que o problema... Nós temos uma gigantesca parcela da população sem saúde, sem educação, sem saneamento básico.
mas o pessoal só fala de comprar viatura, só fala de comprar arma, só fala de construir penitenciária, quer dizer, penitenciária cimento só, porque o cara escreve lá, bota uma placa lá, enfermaria, escola, mas não tem nada lá dentro, quer dizer, a penitenciária é só cimento, quer dizer, só gasto, tá? Gasto para encarcerar sem nenhuma outra atividade, sem mais nada, quer dizer, arma, vigilância, viatura, cimento, tudo por dinheiro ficar circulando na mesma entre os amigos, né? O dinheiro fica lá, mas saúde pública, saneamento básico, educação, isso não tem. Quer dizer, então se a gente fica só, óbvio que uma pena que não é de encarceramento, qualquer pena alternativa, qualquer forma de punir que não seja encarceramento vai causar menos reincidência do que você colocar todo mundo no mesmo prédio. Quer dizer, você pega todos os criminosos do mundo, bota lá numa assembleia, num prédio, não pode dar certo isso. Quer dizer, não pode dar certo você fazer uma assembleia de criminosos e pagar por isso. Quer dizer, as pessoas pagam impostos para as pessoas se reunirem em assembleia de criminosos. Isso não pode dar boa coisa. Quer dizer, é um absurdo. A prisão ela é irracional por si só. Você quer ver um exemplo? Quando houve a rebelião aqui, o governador disse que gastava 4 mil e pouco, 5 mil por preso. Por preso. Que era pago 4 mil, gastava 4 mil e pouco por preso. A gente prende um cara que furtou um Samsung, um Motorola, um Nokia e paga um iPhone por mês para a pessoa ficar presa. Isso não é racional. Quer dizer, prender uma pessoa que furtou um celular, um Motorola e pagar um iPhone por mês, não é só um iPhone porque ele furtou um Motorola, a gente paga um iPhone por mês. Quer dizer, o cara fica 6 meses preso. É 6 iPhone que a gente paga porque o cara furtou um Motorola. O cara furtou um Samsung e passa um ano preso. É 12 iPhone que a gente paga porque o cara furtou um Samsung. Isso não é racional. Quer dizer, a sociedade tá pagando para satisfazer um sentimento, sabe, de vingança aleatória, porque não é, roubou meu celular, eu quero me vingar do cara que roubou. Não, é qualquer um que apareça lá algemado, a sociedade está satisfeita com que aquela pessoa pague a pena, quer dizer, independentemente de se foi o cara que foi furtado, se não foi, as pessoas estão precisando de alguém sofrer. A sociedade está tão desigual, está tão sofrida, que parece que alguém precisa sofrer mais do que a gente para a gente se sentir um pouco melhor. Quer dizer, é mais ou menos assim que a gente está vivendo. O encarceramento ele não cumpre seu papel de ressocialização por diversos motivos, o que impede a punição com outras alternativas. Então, penalidades alternativas que seriam viáveis como medidas socioeducativas ou meios de não simplesmente prender e deixar a pessoa presa. O que impede essas outras medidas? O que impede dessas medidas serem aplicadas? Isso. O que impede? Investimento? Você acha falta de interesse geral? Existe vontade política, né? É vontade política, porque existe um populismo penal relacionado a essas medidas. Quer dizer, você prende e não faz mais nada. Quer dizer, a melhor forma de não fazer nada, de não se fazer nada politicamente, é fazer lei penal, é criar crime, é aumentar a pena. Quer dizer, a lei não muda a realidade. Quer dizer, você não quer fazer nada, você cria uma lei e não faz nada. Quer dizer, está vendo? Já fiz a lei, não vou fazer mais nada. Quer dizer, fazer lei é a melhor forma política de não se fazer nada. Quer dizer, se faz lei, se aumenta a pena, se cria crime e não se faz nada que é para fazer realmente. Quer dizer, é isso que tem acontecido. É por isso que não há vontade política no caminho de nenhuma solução. É uma cultura de punitivismo que acha que ficar fazendo sanção maior e maior cada vez mais vai diminuir alguma coisa. É um punitivismo populista, né? Porque é um punitivismo sem nenhuma racionalidade. Quer dizer, existe uma necessidade de punir porque não se quer fazer mais nada. Quer dizer, não se quer fazer, não se quer discutir, não se quer... A questão das drogas é uma clássica, que acaba sendo pior para a própria sociedade, porque hoje nós temos a polícia fazendo blitz, prendendo pessoas, não sei o quê, não investiga mais nada, não investiga mais assalto, não investiga mais homicídio, não investiga nada. Quer dizer, tem um policial de Nova York que deu uma entrevista no New York Times que diz assim, que a polícia de drogas é igual beijar sapo. Ela vai para a esquina, beija um, beija outro, até achar um príncipe.
E aí não investiga mais nada, quer dizer, não investiga assalto, não investiga homicídio. Quer dizer, hoje em dia qualquer pessoa é assaltada na esquina, vai na delegacia e recebe só um BO. Quer dizer, um BO, quer dizer, ninguém investiga mais nada, tudo porque... E as penitenciárias lotadas. E como você vê a seletividade disso? Porque sempre que a gente vê a questão da guerra às drogas, a gente vê ela afetando muito mais a população periférica, negra, de baixa renda, e não chega muito nas pessoas que têm uma condição melhor, de renda em si. Você vê hoje nos Estados Unidos tem mais negros presos do que tinha na África do Sul na época do Apartheid. Quer dizer, quando você permite que o Estado invada casas, reviste a cueca, a roupa íntima das pessoas, quer dizer, entre na intimidade das pessoas por causa de uma substância. A outra está vendendo porque a outra quer comprar, tá? Por causa de uma substância que está aí na sociedade. Quer dizer, qualquer um pode ser suspeito, qualquer um pode ser acusado pela polícia. Quando você permite isso, é óbvio que o preconceito, a questão da seletividade, tudo isso vai influenciar de quem vai ser preso. Não é à toa que a gente olha para o sistema carcerário e a cor do sistema carcerário é evidente, né, da seletividade. Não só da questão do racismo, como da questão da pobreza. Quer dizer, a casa do pobre ela é menos respeitada que a casa do rico. A casa do rico, o cara vai lá, pede um mandato, tal, não sei o quê. A casa do pobre não, invade a casa, tudo autorizado pelo judiciário. Isso aumentar muito a violência nas periferias, nas favelas, nos morros. A violência é inerente à proibição das drogas, porque você vê, o dono da boca, ele tem concorrência, ele mata a concorrência. Ele tem alguém devendo, ele mata quem está devendo. Por que o dono da boca mata o dono da outra boca e o dono do bar não mata o dono do outro bar, que tem um bar na frente dele? Porque o dono da boca não pode ir no PROCON. Se ele pudesse ir no PROCON, ele não matava o dono do outro bar. Quer dizer, é a proibição que leva à violência. Quer dizer, não tem outra forma de solução do litígio de um comércio que está aí, evidente, né? um comércio paralelo. Então, que muito fala também, inclusive no último documentário que lançaram com o Drauzio Varela, é que nas cidades o que ocorre para a cidade, para as áreas nobres, as drogas, e para as periferias, a guerra, né? Então é sempre essa divisão. Então nunca a guerra às drogas vai afetar as pessoas da mesma forma. Então é algo muito realmente pensar. Professor Nilo Batista, do Rio de Janeiro, ele deu uma entrevista para a Carta Capital uma vez, que ele disse que ele teve um aluno que era delegado de polícia, que estava em Jacarepaguá e foi transferido para a Barra da Tijuca. Ele falou, cara, interessante como quando eu fui para a Barra não há mais prisão de traficantes, é mais usuário. Quer dizer, porque o usuário que ele via na Jacarepaguá era traficante, o usuário que ele vê na Barra da Tijuca é usuário. Quer dizer, é evidente que a guerra às drogas ela é elitista, ela é racista, preconceituosa. A guerra às drogas permite que se amplie. A questão da mulher, quando você vê as estatísticas, 40% dos homens do sistema penitenciário são presos por questão relacionada à droga. E mulher, 80%. Por quê? Porque o judiciário permite a invasão de domicílio, a mulher está em casa, quando a polícia chega, ela não quer saber se é droga do filho, se é do marido, se é nada, é a mulher que tá em casa é que ela vai presa, não tem jeito. Quer dizer, como a mulher passa mais tempo em casa, ela acaba sendo a mais criminalizada nessa questão das drogas. É cheio de viés a guerra às drogas. Ela pega racismo, pega machismo, preconceito de classe, abrange vários problemas da cultura brasileira. A próxima pergunta era para saber em relação às perspectivas da nova lei de drogas, se ela é vista como um retrocesso ou se ela é vista como um avanço na comunidade jurídica. É óbvio que se tu estiver falando dessa autorização agora da internação involuntária, isso é um atraso de 400 anos na política de drogas no Brasil. Agora tem uma discussão que eu acho até mais interessante, que é a da questão da descriminalização do uso, que está para ser debatida no Supremo, tá? Bota para votar, não vota.
Para mim, a única saída é a descriminalização e regulamentação de todas as drogas, do comércio, da produção, de tudo. Porque enquanto você coloca qualquer coisa proibida, você permite que o poder policial do Estado encarcere de forma enviesada, com racismo, com machismo. Você vê um exemplo, a lei de drogas é de 2006 e ela veio tirando a prisão do usuário. De repente, o usuário não pode mais ser preso. Pela lei atual, o usuário não pode ser preso. Antes da lei de 2006, o usuário podia ser preso. O que acontece? Depois de 2006, até 2006, o usuário podia ser preso. Depois de 2006 em diante, que o usuário não podia ser mais preso, aumentou a população carcerária relacionada à droga. O que acontece? O usuário de antes, que era preso, passou a ser considerado traficante. Entendeu? Que a polícia não pode prender o usuário, quando ela quer prender, ela considera o cara traficante. Porque o judiciário tem permitido a condenação de pessoas com prova exclusivamente policial, que é a coisa mais absurda do mundo. Quer dizer, dois policiais dizem que você está traficando, eles te acusam, eles te prendem e ainda vão ser a testemunha do processo que vai te condenar. Quer dizer, você não tem saída. Quer dizer, aí é quem está na rua, quem não tem casa que proteja, entendeu? É a questão do preconceito, do viés, quer dizer, tudo isso é possível numa guerra às drogas em que é a polícia que julga, na verdade, a polícia é o delegado, a polícia é o juiz, a polícia é tudo na guerra às drogas. Você sabe como é a vida das mulheres nas penitenciárias femininas? Se difere muito, se tem problemas mais específicos do que... Olha, sinceramente, eu digo com orgulho que na minha jurisdição, pelo menos quando eu estava na Vara de Execução, eu sou de uma cidade de 2 milhões de habitantes, só tinha 60 mulheres presas. A maioria das mulheres eu solto. Eu não tenho nenhuma mulher grávida encarcerada, não tinha nenhuma mulher grávida encarcerada enquanto eu era juiz. Eu acho o encarceramento feminino a coisa mais irracional. A penitenciária ela é construída para homens, tá? Concreto para homem, grade para homem, e sem nenhum pensamento na peculiaridade da mulher, sabe? Sem nenhum respeito da peculiaridade da mulher. Se copia uma penitenciária que foi pensada para homem por séculos e se coloca as mulheres lá dentro. Quer dizer, só isso já dá para se perceber da irracionalidade da coisa. Quer dizer, o Estado, a ciência, o direito nunca pensou que a mulher é diferente do homem. Simplesmente constrói uma caixa de concreto e bota a mulher lá dentro sem nenhuma peculiaridade. Quer dizer, sem contar os locais no Brasil onde tem mulher misturada com homem, sabe? Sujeita a violência, sabe? Em respeito à Constituição Federal, porque a Constituição Federal nisso é totalmente respeitada, porque a Constituição Federal diz que as pessoas serão presas em estabelecimento penal distinto de acordo com o sexo, a idade, o crime, tá? O tipo de crime. Mas não, se mistura crime hediondo com crime comum, se mistura mulher com homem, se mistura idade, pessoa de 18 anos com pessoa de 21 anos, 23, 30, 40. Se mistura crime, pega um cara que está vendendo uma substância para o outro, que está querendo comprar e mistura com o outro que matou o outro que não estava querendo morrer. Sabe, é uma zona, sabe? Uma zona. Quer dizer, é um caos que o primeiro caminho para se tentar solucionar alguma coisa é cumprir a lei. Assim, sem cumprir a lei fica difícil a gente achar solução para qualquer coisa. Questão, ultimamente tem se debatido muito sobre a questão da gestão penitenciária terceirizada. As pessoas debatem muito sobre a relação entre lucro e bem-estar. Como o senhor avalia isso? Que é um modelo que está sendo empregado em diversos países e tudo mais. Como o senhor avalia no cenário nacional? Olha, a primeira prisão na história, a primeira prisão na história, em 18, a prisão começa privada. As primeiras prisões, a House of Correction na Inglaterra, eram todas privadas. 1820, 1822, começa um movimento Quaker nos Estados Unidos de criar um sistema penitenciário, que é o sistema pensilvânico, o sistema burniano em Nova York. Começa a criar um sistema penitenciário e se estatiza o sistema penitenciário. O Estado toma conta daquilo, a ciência toma conta daquele negócio. A penitenciária privada, que era suja, imunda, não sei o quê, por causa disso, se pensou um sistema público. Depois, agora que o sistema público está ruim, está todo sujo, vem alguém pensar no sistema privado. A história da prisão, ela está sempre se renovando, porque a pessoa não tem memória. Porque daqui a um tempo,
vamos supor que se privatiza tudo. Daqui a um tempo vai estar tudo sujo, tudo imundo, tudo superlotado. Alguém vai vir com a ideia de vamos estatizar. Tá? Não adianta, porque a prisão em si ela é uma irracionalidade. Como é que você vai colocar um monte de criminoso tudo junto e pode dar certo um negócio desse? Como é que você pode querer que uma pessoa aprenda a viver em sociedade fora da sociedade? É a mesma coisa que uma aula de natação audiovisual. Vai morrer afogado. E quais as perspectivas com o governo Bolsonaro? Como você vê que o atual governo atuando nessa área? Eu acho que o governo tem muito pouco tempo ainda para poder ser culpado de qualquer coisa, entendeu? Mesmo o governo Bolsonaro tem muito pouco tempo. Para mim, ele está fazendo a mesma coisa que o governo do PT fez, que é a penitenciária federal, manter a penitenciária federal. Isso aí não serve para nada, não adianta nada. Quer dizer, ele mantém um discurso de encarceramento, mantém um discurso de reforma de penitenciária, de construir prisão, e a gente continua na mesma. As pessoas vão falar a verdade, que isso não serve para nada, porque teria que mudar no sistema político, tinha que mudar a forma de ver a sociedade, mudar a forma de aplicação de recursos, mas já existe uma estrutura da qual a gente não consegue sair. Eu acho que nesse ponto do sistema penitenciário não pode culpar o governo Bolsonaro, mas esse projeto do ministro Moro, esse pacote, como diz o meu amigo Marcelo Sena, que é juiz de São Paulo, esse embrulho do ministro, ele vem piorar bastante, quer dizer, autorizando a polícia a matar, quer dizer, criando um monte de regra que acaba aumentando o encarceramento. A política de governo é essa, né? Quer dizer, você está vendo no Rio de Janeiro um governador num helicóptero atirando nas pessoas. É muito temeroso esse caminho que a gente está tomando. É um caminho de insensibilidade para com uma população pobre, miserável, tipo assim, morreu, não interessa se era bandido ou se não era, um negro pobre leva 80 tiros do carro com a família, e as pessoas acham normal, sabe? Passou, aconteceu, a gente está vivendo isso mesmo. Ninguém está pensando que a gente está vivendo uma guerra civil, sabe? Com pessoas inocentes morrendo, e a descriminalização da droga é o primeiro caminho para a gente resolver isso. Se a gente não conseguir pensar a descriminalização da droga, a gente não vai a encanto nenhum, porque as pessoas estão... Se a gente permite na sociedade que uma pessoa que está indo trabalhar, está indo estudar, está indo para o colégio, leve um tiro, porque o Estado está querendo matar uma pessoa que está vendendo uma substância para outro que quer comprar, quer dizer, tem pessoas morrendo que não usam droga, que não tem nada a ver com droga, quer dizer, e isso não está resolvendo de nada, porque não está diminuindo o consumo, não está diminuindo a droga na rua, está só piorando, quer dizer, então a gente tem que ser claro de falar que a descriminalização da droga é o primeiro caminho para isso. Não quer mudar o sistema político, não quer mudar a forma de aplicação de verba, não quer mudar a forma de ver, a proibição tem que ser dessa forma. É o único caminho que eu vejo, até um caminho que dá para discutir, inclusive, direita e esquerda podem até se conversar, porque a direita ela sabe dos impostos que o Estado está perdendo, a direita honesta, a direita racional, vários empresários nos Estados Unidos são a favor da descriminalização da droga por causa disso, por causa dos impostos, por causa de desarmar o crime organizado, e a esquerda por causa do viés, do racismo, da prisão de negros, de mulheres, quer dizer, então, dá para até conversar, acho que é o primeiro caminho para toda essa irracionalidade que a gente está vendo.